Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula. Agora vamos resolver a questão 16. Letra A. Nós temos um quadrilátero que forma um ângulo de 60 graus sobre uma diagonal de 12, um cateto x e um cateto y. Então, na letra A, nós podemos calcular o x da seguinte forma. Cosseno de 60 é igual a x sobre 12, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o cosseno de 60 é meio. Então, x sobre 12 igual a meio. Multiplica cruzado. 2 vezes x é igual a 12 vezes 1. 2 vezes x, 2x, igual a 12 vezes 1, 2. Então, x é igual a 12 dividido para 2, x igual a 6. Agora que já temos o valor de x, nós podemos achar o cálculo de y fazendo seno de y. O seno de y é o cateto oposto a y sobre a hipotenusa. O cateto oposto a y é o cateto x, né, que mede 6, sobre a hipotenusa 12, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Então, 2 vezes y é igual a 12 vezes a raiz de 3. Y é igual a 12 raiz de 3 dividido para 2. Y é igual a 6 raiz de 3. Na letra B, nós temos o seguinte. Nós temos um paralelogramo com medida de bases 8 e um pedaço desconhecido, e 12, sendo que, se ele é um paralelogramo pela propriedade do paralelogramo, se a base maior mede 12, a base menor a outra base vai medir 8 mais 4, que também vai dar 12. Então, nós formamos um triângulo retângulo com cateto 4, cateto y e hipotenusa x, sobre um ângulo de 60 graus. Então, cosseno de 60 é igual a 4 sobre x, cosseno de 60, meio. Multiplicou cruzado, x vezes 1, x, 2 vezes 4, 8. Então, a medida dessa hipotenusa mede 8. E o cálculo de y? Podemos fazer pela tangente de 60 graus. Tangente de 60 é o cateto oposto y sobre o cateto adjacente 4 e a tangente de 60, raiz de 3. Então, na multiplicação cruzada, y vezes 1, y, 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Resposta da letra B, x igual a 8 e y, 4 raiz de 3. Na letra C, nós temos o destaque da figura, que nós tiramos ali, ó, em ângulo de 45 graus. Então, nós temos a tangente de 45 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto a 45 é y, cateto adjacente 6. E a tangente de 45, 1. Multiplicou cruzado, y igual a 6. No cálculo de x, podemos fazer pelo cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, sobre a hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo de 45 graus é o 6, hipotenusa x. Multiplicou cruzado com a raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, dá x raiz de 2 sobre 12. Então, x é igual a 12 sobre a raiz de 12, 2. Simplificando, vai dar 12 sobre a raiz de 2 vezes raiz de 2, no denominador e no numerador. 12 raiz de 2 sobre a raiz de 4, que é 2. Então, 12 raiz de 2 sobre 2, x é igual a 6 raiz de 2. Aqui a tabelinha, se caso tiver dúvida, quanto que é o seno de 30, seno de 45, seno de 60, cosseno de 30, 45, 60 e a tangente de 30, 45 e 60. Coloquei mais um slide para explicar a letra C, porque de repente pode ter gerado dúvida. Então, observe que o ângulo de 45 graus é o mesmo ângulo de 45 graus, como mostra a setinha do outro lado, o ângulo oposto, né? Então, observe que o lado paralelo de 6 também mede o lado paralelo de 6 ao ângulo de 45 graus. Por isso que é feita essa multiplicação cruzada de 6 sobre x e raiz de 2 sobre 2. Porque esse do lado desse losango mede 45 graus, do outro lado também mede 45 graus. Aí olha que o triângulo está destacado com a medida x, medida y e medida 6, sendo a medida x a nossa hipotenusa. Na letra D,
nós temos um ângulo x, um cateto oposto de 3 e a hipotenusa 6. Então, seno de x é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de x é igual a 3 sobre 6, seno de x é igual a meio. E na tabelinha, o seno que representa meio é o seno de 30 graus. Então, x equivale a 30 graus. Então, se ele vale 30 graus do lado de cá, como ela está sendo dividida ao meio, do outro lado também 30 e 30. Logo, para calcular o y, a resolução pode ser feita por cosseno de 30 ou por tangente de 30. Pelo cosseno de 30 é igual a y sobre 6, né, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é igual a raiz de 3 sobre 2, que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Multiplicou cruzado, 2y é igual a 6 raiz de 3, y é igual a 6 raiz de 3 dividido para 2, y é igual a 3 raiz de 3. Ou pela tangente, tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Então a tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, 3 sobre y, é igual a raiz de 3 sobre 3. Multiplicou cruzado, y raiz de 3 é igual a 9. Então y é igual a 9 sobre a raiz de 3. Simplificou multiplicando por raiz de 3 no denominador e no numerador. Ficou 9 raiz de 3 sobre a raiz de 9, que é 3. Então 9 raiz de 3 sobre 3, que é 3 raiz de 3. Observe que o resultado é o mesmo, tanto pelo cosseno de 30 quanto pela tangente de 30. A letra E, nós temos um trapézio retângulo, que a base maior mede x, a base menor mede 6 sobre um ângulo de 45 graus, o seu lado oblíquo 12 raiz de 2, e ele tem uma diagonal que mede y. Então observe, para eu calcular, eu tenho que fazer esse segmento pontilhado de z, conforme mostra a segunda figura, que ali eu consigo identificar que o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus é x menos 6, porque ali, conforme mostra a linha pontilhada, eu dividi a base 6 de cima com a base 6 de baixo. Então fica cosseno de 45 é igual a x menos 6 sobre 12 raiz de 2, né? Cateto adjacente a 45 sobre a hipotenusa 12 raiz de 2, que é igual a raiz de 2 sobre 2, porque o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aí agora eu posso multiplicar cruzado. Então fica x menos 6 igual a 12, x é igual a 12 mais 6, x é igual a 18. X é igual a 18. O cálculo de y, tangente de 45, é igual a z sobre 12, cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 45 é igual a 1, então z é igual a 12. Agora vamos achar o cálculo de z. Y ao quadrado é igual a z ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aqui eu já posso fazer Pitágoras. Então, z ao quadrado é igual a 144 mais 36. Z ao quadrado é igual a 180, né? Então, z é igual a... y, perdão, é igual a 6 ao quadrado vezes 5. Porque 6 ao quadrado é 36, vezes 5, 180. Y é igual a 6 raiz de 5. Então, com isso, eu achei o cálculo de y. Eu achei primeiro o valor de x, que é igual a 18, o valor de z, que é igual a 12, e o valor de y, 6 raiz de 5. Letra F, trapézio isósceles. Se ele é isósceles, os dois lados têm a mesma medida, só que eu tenho um ângulo de 120 graus, uma base y menor, uma base maior de 22 e uma altura de 6 raiz de 3. Então observe que eu vou ter que fazer um novo desenho para poder identificar, né? Então, se ele tem 120 graus nessa abertura maior, eu posso afirmar que ele sendo isósceles, os dois ângulos da base maior medem 60 graus, e quando eu traço uma linha formando uma perpendicular, ela forma 90 graus, então esse ângulo menor tem 30 graus. Logo, eu posso afirmar que o seno de 60 nesse triângulo menor formado por x é cateto oposto sobre a hipotenusa, então é 6 raiz de 3 sobre x, e o seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Então, x é igual a 12. O cálculo do y, tangente de 60. Na tangente de 60 eu tenho cateto oposto sobre a hipotenusa, sobre o cateto adjacente, então é 6 raiz de 3 sobre y,
né, no outro triângulo do outro lado pontilhado. Então, é a raiz de 3. Z mede 6, ok? 6 raiz de 3 sobre Z. Z igual a 6. O y é igual a 22 menos 2z, então y é igual a 22 menos 12, porque z é 6. Então y é igual a 10. Questão 17. Determine a medida da base de um triângulo isósceles. Puta que o pariu!